série Refúgio na Tempestade, parte 17. Mestre divino, meigo Jesus, guia-me sempre bem perto da cruz. Quero fruir o gozo da paz que tu concedes e que satisfaz, que tu concedes e que satisfaz. Perto, mais perto, anelo estar, ela na praia de além aportar, onde pra sempre junto ao Senhor hei de louvá-lo por seu grande amor. Hei de louvá-lo por seu grande amor. Vi que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição, e que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no lugar santíssimo, depusesse suas vestes sacerdotais e se vestisse com roupas de vingança. Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um a outro. Outro sim, que Miguel não se levantara e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas, quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, envergará as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Maranata, página 256. Primeiros Escritos, páginas 36 e 37. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que, se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Maranata, página 256, Primeiros Escritos, 36 e 37. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Primeiros Escritos, 33. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos
para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Maranata, página 168, Primeiros Escritos, 85 e 86. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. O Grande Conflito, 611. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão motivados a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores, com uma ávida pergunta: são essas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas, visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro "assim diz o Senhor", o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, pisada aos pés, Satanás entrará em ação. Primeiros Escritos 33. Aparentemente, este é o começo do tempo de angústia prévio, quando os servos de Deus se levantam para proclamar o sábado mais amplamente. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine os seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. O Grande Conflito, 613. Olá, estou aqui para lhe agradecer por estar comigo neste canal e também para lhe oferecer um presente. Escreva para o e-mail que está na tela e você receberá o e-book Para a Sua Segurança
espiritual. Que Deus lhe abençoe.